Deuteronômio 11, 18. A palavra de Deus diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu que há acima da terra. Até aqui. Senhor nosso Deus, antes de ministrarmos a ceia e de compartilharmos desse momento que relembra o sacrifício de Jesus por nós, que a tua palavra, Senhor, nos dê entendimento das coisas grandes, ocultas e importantes que tu tens realizado para abençoar as nossas vidas. Muitas vezes, ó Deus, nós passamos desapercebidos em algumas circunstâncias, mas lá está o teu cuidado sobre nós. Que nesta manhã, Senhor, esta palavra nos lembre desse cuidado e nos alerte dos perigos que rondam a nossa vida para tentar nos afastar de Ti, da nossa comunhão e também para destruir a nossa família. Pai querido, que o Teu Espírito Santo nessa manhã nos conduza não somente a ouvir, mas a entender e praticar a Tua palavra, e que o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Para cada família, Deus entregou uma herança. Para cada família, da parte de Deus, nós recebemos promessas, bênçãos que Deus quer que se cumpra na nossa família. E essa herança, ela funciona como uma porção de semente. Imagina você recebendo das mãos de Deus para a sua família um punhado de sementes, e que Deus está dizendo: olha, plante essas sementes, cuide delas. Quando a planta começar a crescer, você tome todos os cuidados. Junto da semente vai começar a nascer um matinho, né? Você limpe, você tira esse mato de volta da semente, porque ele vai atrapalhar o crescimento da semente. E virão dias em que vai faltar água, não vai chover, e talvez você tenha que regar essa semente. Haverão momentos em que, quando ela já estiver sendo uma árvore, né, já de um certo porte, virão pragas que tentarão impedir que essa árvore frutifique. Talvez lagartas para comer as suas folhas, talvez formigas que vão cortar e vão destruir, talvez uma praga que silenciosamente não se possa nem ver com os olhos, mas vai estar lá tentando destruir essa semente que agora já é uma planta. E isso, queridos, é exatamente o que acontece. Porque quando Deus entregou a semente, e Ele disse qual é a terra que nós devemos plantar, Ele fez promessas de que nós colheríamos a 30, a 60 e a 100 por um. Acontece que junto com a semente veio o inimigo e planta também o joio. E a palavra de Deus diz que esse joio a gente não pode remover, porque nós não temos condição de removê-lo sem colocar em risco o trigo. E a ordem de Jesus é deixar-o crescerem juntos, até que no tempo da colheita o meu Pai me envie para que eu possa separar o joio do trigo. A igreja hoje, queridos, cada família que representa a igreja, porque a igreja são as famílias, receberam essa semente de Deus e passam pelos mesmos desafios de fazer essa semente crescer, tornar-se uma árvore e produzir frutos. O sucesso no plantio e no cultivo dessas sementes depende da terra em que ela está sendo plantada. E sabe qual é a terra? A terra é o nosso coração. Porque a semente ela já tem a promessa de Deus em si.
A semente é a palavra que é lançada sobre o nosso coração e ela já carrega em si todo o seu potencial de produzir frutos e de trazer bênçãos para a nossa vida. O problema é cuidarmos da terra, que é o nosso coração. E disso depende o nosso sucesso nessa colheita. Ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Nós não podemos cumprir, queridos, essa tarefa se nós não dermos o melhor de nós nessa tarefa. Tem gente tentando cumprir a tarefa, mas não está envolvendo o coração. Tentando cumprir a tarefa, mas não está envolvendo a alma. Cumprir a tarefa, mas está reservando para a tarefa o tempo que sobra. E às vezes nunca sobra, né? Mas a palavra de Deus, ela precisa estar em nosso coração, e isso envolve nosso sentimento. Se você não envolve o teu sentimento no teu serviço ao Senhor e no cuidado espiritual da sua casa, você não vai cumprir essa tarefa. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos atar a nossa alma. O que é a alma? A alma é a sede dos desejos. A alma é a sede dos nossos valores, né? Éticos, morais. Se você não atar a palavra de Deus à sua alma, os seus desejos não vão ser pela palavra, os seus desejos vão ser por outras coisas. Seus sonhos, seus planos vão começar a se desviar para outro caminho. Então, quando nós encontramos essas referências aqui no versículo 18, dizendo que nós devemos pôr essas palavras no nosso coração e na vossa alma, na nossa alma, atar essa palavra na nossa mão, a nossa mão que é a nossa atitude, aonde a tua mão tocar, aonde você fizer alguma coisa, a palavra de Deus tem que chegar junto com a tua mão, com as suas atitudes. Então, quando a gente vai lendo esse versículo 18, logo nesse versículo, nós encontramos uma coisa chamada compromisso, comprometimento. Mas hoje não é o que o pessoal quer, né? O pessoal quer, assim, um relacionamento com Deus que não envolva muito compromisso. Que seja assim, quando der na telha, quando sobrar tempo. Se não tiver uma festinha, se não tiver um envolvimento com outra coisa chamando mais atenção. Essa palavra precisa ser colocada por frontal entre os nossos olhos. O que está na nossa fronte entre os nossos olhos? O que é isso aqui? O que representa? A nossa mente. Essa palavra precisa entrar na sua mente, para que você tenha a mente de Cristo. Então, quando a gente vai lendo esse versículo 18, a gente percebe que não é um negócio assim, meia boca. Não é um negócio assim, quem sabe, né? Talvez, não. É de você mergulhar nas profundezas de Deus e dizer: Deus, eu não tenho outro caminho a seguir, eu não tenho outra opção, eu não tenho outra forma de vida. Tu és a vida que há em mim. Por isso Paulo disse: para mim o viver é Cristo, o seu morrer é lucro. E esse viver que eu tenho, embora sendo ainda numa carne pecaminosa, falha, mas eu vou viver pela fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou na cruz do Calvário. Queridos, o que está faltando hoje em muitas famílias, em muitos lares que se dizem cristãos, é um verdadeiro compromisso com a palavra de Deus. Olha, vamos fazer isso. Peraí, isso aí é da vontade de Deus? Não, isso não é da vontade de Deus, isso não agrada a Deus, a palavra de Deus fala contra isso, então não vamos fazer. Porque se vamos fazer alguma coisa que é contrário à palavra, que a orientação da palavra é para não fazer, nós temos que descobrir com quem a gente tem compromisso. Nós temos compromisso com a nossa carne, é com a nossa alma, com os desejos da nossa alma. Nós temos compromisso com o vizinho, o nosso compromisso é com a sociedade pecaminosa que a gente vive. Não, nosso compromisso é com Deus, então não vamos fazer. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, as nossas alegrias e tristezas, os nossos sentimentos precisam estar envolvidos e direcionados e compromissados com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Queridos, está faltando. Nós estamos vendo homens, mulheres, famílias cristãs que se dizem servos do Senhor,
fazendo coisas, se envolvendo com coisas, se afastando da presença de Deus, dizendo que não tem mais tempo. Muitos têm falhado nessa missão porque estão tentando cumprir esta ordenança divina com sobras, com uma boa dose de aparência religiosa. Vamos botar uma pitadinha de aparência religiosa aí. Queridos, eu não conheço um atleta que tenha subido no pódio de primeiro, segundo ou terceiro lugar em uma Olimpíada que não tenha dado o melhor de si. Não conheço. Todos que sobem no pódio, Paulo disse, na verdade, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Correi de maneira que o alcanceis. Querido, hoje há muitos cristãos indolentes. Sabe, aquela preguiça, aquela coisa, não sei se vai dar. Marca, mas não cumpre. Não deu, aí você vai ver o que aconteceu. São as desculpas assim mais esfarrapadas possíveis. Mas todo mundo quer o prêmio, todo mundo quer a promessa de Deus se cumprindo na sua família, todo mundo quer um lar abençoado. Não, eu e minha casa serviremos a Deus. Queridos, não vamos cumprir essa palavra de Deus a Israel, porque é para nós também, se nós não dermos o melhor, se nós não fizermos o nosso melhor, se nós não dissermos não à nossa própria carne e atar a nossa alma, compromissar a nossa alma, o centro dos sentimentos que é o nosso coração, o centro da razão que é a nossa mente, e as nossas atitudes que vêm pelas nossas mãos. Se nós não fizermos dessa maneira, nós não vamos conseguir. Pois o sucesso do nosso plantio, ele vai se traduzir, sabe aonde? Na hora da colheita. Quando você começar a recolher os frutos. Na nossa vida e na vida dos nossos filhos. O sucesso vai vir na hora da colheita. Como é que se sabe se uma colheita foi boa, se um plantio foi bom? É na hora da colheita. É na hora da colheita. É quando o agricultor começa a dizer, olha aqui os frutos, olha o tamanho dos frutos, olha a quantidade dos frutos, olha a qualidade dos frutos, né? Não tem praga, não tem nada, os frutos estão limpos, estão saudáveis, estão em quantidade e qualidade satisfatória. Mas o problema é que quando chega na hora dos frutos, os frutos estão mirrados, doentes, em quantidade pequena, em tamanho não satisfatório e muitas vezes depondo contra aqueles que o plantou. Por isso, queridos, nós precisamos viver e ensinar essa palavra de Deus aos nossos filhos em tempo integral. No versículo 19 do texto que a gente leu, diz assim, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e das vossas portas. Porque quando a gente lê esses dois versículos, a gente logo percebe o seguinte, que não é um negócio que a gente faz domingo na igreja só, que não é um negócio que a gente, vamos lá, hoje é dia de ver Deus. Não, não é isso. Porque quem tentar fazer isso apenas na igreja, ou tentar delegar essa tarefa a outros, não obterá o sucesso que quer. Na hora da colheita que vai se ver que o fruto está mirrado, ou o fruto não existe. Queridos, desliga aí, por favor. Celular é assim, se você não desligar, ele vai tocar. Tá? Não tem jeito. Ou você desliga ou ele toca. Tá? Os frutos, queridos, ele só vem para quem fez a coisa certa. Ele só vem em quantidade que você quer se você investiu nessa semente. O tempinho que sobra, né? O tempinho da nossa vontade, o tempinho das nossas facilidades, ele é muito pouco. Muito pouco. Há 4 anos atrás, quando nós começamos a ver uma situação que estava acontecendo na vida das crianças que vinham para o Vida Kids,
nós percebemos que o problema que estava acontecendo não ia ser resolvido com apenas mais esforço no Vida Kids, porque nós estávamos competindo contra 20 horas por semana, às vezes, de um ensino mal feito, mal dirigido, e às vezes até pernóstico, que estava acontecendo nas escolas tradicionais. E como nós íamos reverter isso em 2 horas por semana? 20 contra 2, não tem como. Nós percebemos que nós ganhássemos esse tempo com as nossas crianças, com professoras compromissadas com a palavra, com mulheres de Deus, homens de Deus, que são professores de Deus, nós íamos ter um resultado melhor. E esse resultado está acontecendo. Agora eu pergunto, é só a escola? Não, queridos. Na verdade, a escola funciona como um coadjuvante. Os ministérios da igreja na vida dos nossos filhos funcionam como um apoio àquilo que está acontecendo dentro do lar. O mais importante, queridos, é o lar. O mais importante é esse lugar onde se assenta para ensinar aos filhos, falando sobre essa palavra dentro da vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, porque é lá que a criança se deita, é lá que a criança acorda, é lá que a criança toma o seu café da manhã, é lá que a criança faz as suas refeições, é lá nesse lugar que a criança convive com os seus pais. E nós percebemos que a segunda etapa, depois de termos uma escola cristã, é nós entendermos que igreja e criança e família tem que andar com uma coisa só. E por isso nós já estamos investindo. Já há algum tempo atrás, minha esposa tem se preparado para avançar para a nova etapa do trabalho infantil da nossa igreja, que é a família. Há 2 anos, 3 anos mais ou menos, que a Raquel vem visitando um congresso nos Estados Unidos chamado Orange, laranja em inglês. E tem até um livro escrito Pense Laranja. E minha esposa está tão envolvida com isso, que toda vez que ela vê um laranja, ela fala, pense laranja. Ela já está respirando esse negócio. Mas ela fica preocupada, ela de vez em quando ela me diz, será que nós vamos conseguir passar essa ideia para a nossa igreja? Será que nós vamos conseguir conscientizar os pais da importância deles participarem da vida espiritual dos seus filhos? E não somente colocá-los lá para quem cuida deles, o ministério infantil, e dizer, ó, se vira aí porque eu já estou cansado. Não somente trazê-los a uma escola cristã, como está acontecendo esse ano, graças a Deus, muitas crianças da igreja aqui, e crianças de fora também, pelo que louvamos a Deus, porque estão sendo evangelizados. Mas o que me preocupa, queridos, é saber se os pais têm essa consciência de que você recebeu sementes na sua mão, que você vai plantar na sua vida, na vida dos seus filhos, e que os frutos dessa semente dependem de como você vai cuidar dela. O sucesso dessa colheita depende de o que você vai fazer com aquilo que Deus está falando e colocando e plantando dentro do seu coração. O testemunho de vida dos pais é o grande campo de prova, é o grande laboratório em relação à eficácia do Evangelho na vida dos seus filhos. O testemunho de vida, não só de palavras, mas de vida dos seus pais, é o grande campo de prova. Os filhos estão vendo se vale a pena ou não ser cristão, quando eles olham para os seus pais. Nossos filhos precisam nos ver fazendo coisas e não fazendo outras coisas. Porque se o Evangelho não funcionar na vida dos pais, os filhos se sentirão desestimulados a perseguir esse Evangelho. Se o Evangelho não mostrar a que veio na vida dos pais,
os filhos vão procurar, vão se sentir tentados a procurar outros caminhos, outras alternativas. Quem sabe os meus pais não estavam errados em relação a Cristo? E o mundo me ofereça alguma coisa melhor. Os nossos filhos, queridos, eles precisam olhar para a nossa vida e dizer assim: nem de brincadeira eu quero envolvimento com o mundo, porque eu sei o que Deus tem feito na vida dos meus pais. Eu não quero nem passar perto, porque eu sei, pelo testemunho dos meus pais, que não há outro caminho, senão o Senhor Jesus. Desde que nós iniciamos o trabalho infantil da nossa igreja, quando ele passou a ter essa nova face chamada Vida Kids, uma das coisas é que as crianças vivam sempre, todos os dias, uma aventura nova com Jesus. Nós vemos pregando a igreja, enquanto as crianças estão lá nos ministérios infantis da igreja, nós vemos falando com os adultos: nós precisamos deixar os nossos filhos apaixonados por Deus, pela obra de Deus, pelo Senhor Jesus e pela igreja local. Porque o dia em que nós não estivermos mais aqui, eles estarão. E eles serão os responsáveis por dar continuidade a esta igreja, a essa visão. Eu louvo a Deus porque nos 18 anos de existência da nossa igreja, nossos meninos e meninas que estiveram nos berços da igreja, hoje já estão diretamente envolvidos com a obra de Deus, compromissados. Mas ao mesmo tempo que eu me alegro de ver esse compromisso, essa alegria, essa permanência na casa do Senhor, também me entristeço quando vejo que nós perdemos alguns, e os pais se perderam, e os filhos se perderam. Alguns pais até permanecem na igreja, mas os filhos não estão mais. O que houve? Se eles estão servindo a Deus, apaixonados por Deus em algum outro ministério, glória a Deus, mas muitas vezes não é isso que acontece. Eles estão afastados mesmo, estão longe de Deus. O que aconteceu com ensinar aos nossos filhos, falando dessas palavras assentados na nossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos? Nós sabemos que existe a possibilidade até da prodigalidade de alguns desses filhos, que vão preferir envolver-se com o mundo e sofrer por causa disso. A gente sabe disso. Aquele pai do filho pródigo, ele não fez as coisas erradas, não. Ele fez tudo certo. Tanto é que um filho escolheu ficar, o outro escolheu ir embora. Mas até nisso, se nós fizermos o trabalho certo, a palavra de Deus diz que essa semente plantada, um dia ela vai germinar. E esse homem feito, essa mulher feita, que já não é mais uma criança, que vai passar por problemas, com certeza, por estar afastado de Deus, um dia vai reconhecer: eu estou aqui entre os porcos e na casa do meu pai há alimento em fartura. E aquele filho pródigo voltou para a casa do pai, porque ele sabia que ele recebeu daquele pai todo o ânimo, todo o estímulo, toda a condição para não estar naquela condição. E ele sabia que lá ia encontrar um pai temente a Deus, amoroso e perdoador. E foi justamente o que ele encontrou. Queridos, a igreja hoje está sendo varrida por movimentos que vêm para destruir tanto a igreja quanto a família. Eu não sei se você está percebendo, queridos, esse negócio está fugindo do controle. Quinta-feira eu estava falando disso aqui. Aonde a igreja não brilha, o inferno ofusca o seu brilho. Em Seul, que é uma capital assim, densamente povoada, mas densamente povoada, tão povoada quanto São Paulo, lá tem uma igreja que está evidenciando os frutos de Jesus.
Ao passo que aqui no Brasil nós temos uma igreja que está se distanciando de Deus, que está enfraquecendo os seus passos com Cristo, que está raliando a sua permanência na casa do Senhor, no templo. Eu louvo a Deus, você não imagina como eu fico alegre de nessa manhã ter aqui a nossa igreja presente nessa ceia, ao ponto de lotar esse auditório, o 2 lá de baixo, o santuário 2, o auditório 1 e o auditório 2, que já estava quase lotado. Você não imagina como Deus se alegra quando você separa esse tempo e diz assim: eu e minha casa vamos à casa do Senhor, eu e minha família. Queridos, se você tem qualquer dúvida, eu estou te abrindo o olho. Satanás está rondando a sua casa para roubar as sementes que Deus colocou na sua mão. Ele está rondando a sua casa para que a semente que você já plantou não floresça, não nasça e não se transforme numa árvore. E se ela já é uma árvore, ele está tentando colocar alguma praga para destruir, para essa árvore não produzir frutos. É uma situação orquestrada e maligna o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. A perversão em todas as áreas, a ética, a moral sendo, destruída, os pais envergonhando os seus próprios filhos. Há um tempo atrás, o meu filho estava comentando que estudar no colégio onde ele estuda, na sala onde ele estuda, tinha um garoto que o pai dele era vereador político. E ele disse: pai, às vezes eu fico com pena do garoto, porque a turma cai no pelo dele, falando que o pai dele é ladrão. Aí eu fico pensando, meu Deus, a cabeça desse garoto, com tão pouca idade, o referencial, talvez o pai dele nem esteja envolvido nisso, mas são tantos envolvidos com isso, que ele tem que levar a culpa por algo que talvez ele não tem nem condição de entender ainda. Todas as vezes que os pais falham, os filhos ajudam no pagamento dessa conta. Por isso, quando você pensar em andar em caminhos que não são os caminhos de Deus para a sua casa, para a sua família, se você ama ainda os seus filhos, se você tem amor pelos seus filhos, não faça, querido. Não faça. Eu fico pensando quando um pai ou uma mãe, abandona o casamento, sai fazendo loucuras, sai, se drogando, se prostituindo, enveredando por caminhos que vão destruir a sua própria vida. Mas será que ele não lembra que isso também vai destruir os seus filhos? Às vezes, querido, o mal que ele recebeu, ele está novamente repassando aos filhos. Fruto de um lar onde o pai ou a mãe era alcoólatra, ele também está se tornando um alcoólatra. Fruto de um lar onde o pai e a mãe se separaram e ele cresceu sem a presença do pai ou da mãe, ou de ambos. Isso também agora está acontecendo no seu casamento. Por isso nós estamos reestruturando, queridos, os ministérios de aconselhamento e de libertação na nossa igreja, para conversar com essas pessoas, para fazê-los atinar sobre o que está acontecendo e para ajudá-los a sair dessa confusão que está, às vezes, na sua vida. Essas 3 salas que nós fizemos lá embaixo, menores, elas vão viabilizar tanto a escola de música, que vai ser usado mais nos sábados, e talvez alguns dias à noite, mas principalmente os aconselhamentos que vão estar acontecendo dentro daquelas salas, que são menores, são mais aconchegantes, e que às vezes o Ministério de Intercessão precisava buscar um cantinho para conversar com alguém, para orar, para colocar essas coisas na mesa, para interceder, para haver oração de renúncia, de quebrantamento, de pedido de perdão. E eles não encontravam espaço, as salas são grandes, outros ministérios queriam se reunir ali, ministérios grandes estavam ficando com dificuldade, então nós fizemos 3 salas para isso. Você está pensando que eu fiz só para a escola de música? Não, queridos, eu fiz com 2 endereços aquelas salas ali. É a escola de música e também o aconselhamento e a libertação. Por quê, queridos? Porque a família está sendo atacada. Porque o diabo não quer que você fale do amor de Deus aos seus filhos. Ou se você falar,
o diabo não quer que você dê testemunho para os seus filhos, porque pior do que não falar, queridos, é falar e não dar testemunho. Pior do que uma criança não conhecer a palavra de Deus, ela ser criada num lar onde a palavra de Deus foi pregada e não funcionou. Onde ela viu os seus pais crentes se separarem, os seus pais crentes viver em contendas o tempo todo, os seus pais crentes estarem envolvidos com falcatruas, com coisas erradas na sua vida profissional. Porque enquanto criança eles não entendem muito sobre isso, mas eles vão crescendo, vão se tornando adolescentes e vão percebendo que a vida dos pais não é um testemunho de Deus, que a vida dos pais não é uma coisa que os anima a serem futuros crentes, porque eles vão dizer, não, se for para ser igual aos meus pais, então me deixa ser que nem os pais do vizinho, porque pelo menos lá eles não falam de Deus e por isso estão longe de Deus. E às vezes, querido, você sabe o que surpreende? É que tem alguns ímpios vivendo melhor do que os crentes, pelo menos sob o aspecto social, pelo menos sob o aspecto, às vezes, moral. É com tristeza que eu digo isso. Eu conheço alguns ímpios com quem a igreja às vezes tem negócio, compra alguma coisa, que são mais honrados do que alguns cristãos que trabalham no mesmo ramo, na mesma empresa. Eu já me deparei em circunstâncias em que eu vi ímpios procedendo melhor. A gente sabe que é pelo benefício do lucro, do ganho, mas eles estão fazendo melhor. E por isso a Bíblia diz que às vezes os ímpios são mais sábios do que os servos de Deus, do que os filhos da luz. Mas nós não podemos estar incluídos nessa estatística. Você não pode estar incluído nela, sua família não pode estar nessa estatística. Você tem que lutar contra isso com todas as suas forças, e é por isso que Deus disse que você precisa pegar essa palavra e colocá-la dentro do seu coração, na vossa alma, atá-la por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os nossos olhos. Ou seja, Deus está falando aqui de um envolvimento, querido. Em suma, eu vou encurtar essa palavra. Ou você mergulha de cabeça no reino de Deus, envolvendo tudo que você tem, ou você vai falhar. Ou você se torna um cristão 24 horas por dia, ou você não vai ser cristão. Ou você vigia o tempo todo, ou o diabo vai pegar você no contrapé. Aquilo que eu falei na quinta-feira é com uma mão fazer a obra, guardar os muros da cidade com a outra, o tempo todo. A espada na mão e as ferramentas para fazer a obra na mão. Por quê, querido? Porque o inimigo não vai dar mole não, querido. Aonde ele vê um lugar baixo e aberto, ele vai entrar. Se ele vê um lugar baixo e aberto e sem vigia, ele vai entrar. Por isso a palavra de Deus fala tanto sobre as virgens prudentes e as nécias, né? A palavra fala sobre orar e vigiar. Ou seja, estar prontos o tempo todo. Queridos, não dá para dar um tempo. Se você der um tempo para Satanás, um tempo para o mundo, se você, tenta viver aquela vida cristã assim, eu vou ser crente, mas nem tanto, esse pessoal está exagerando muito, você vai descobrir que você não vai conseguir. Por quê? Porque o grande laboratório onde essas sementes estão sendo provadas é o testemunho que os pais dão aos seus filhos. Nossos filhos precisam nos ver louvando, mas também honrando a Deus em todas as áreas da nossa vida. O ensino do apóstolo Paulo aos Coríntios foi o seguinte: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse é o ensino. Sede, pois, imitadores meus, assim como eu sou de Cristo.
Escrevendo aos Filipenses, Paulo voltou a dizer de uma outra maneira e diz: e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Agora ele está falando dos outros. Aos Coríntios ele disse: sede meus imitadores, olhai para mim, fazei o que eu estou fazendo. Agora ele diz assim: e observai também aqueles que andam no mesmo testemunho, que fazem as mesmas coisas que eu estou fazendo. Ou seja, segundo o modelo que vocês têm na minha vida. Esse é o ensino que funciona. Porque o ensino que abre a Bíblia, que diz um versículo, que decora um versículo, mas que não vive esse versículo, é um ensino que não funciona. Esse é um ensino que não funciona. Pai, por que o senhor fala tanto de Jesus, mas o senhor separou da mamãe? Mamãe, por que a senhora fala tanto de Jesus, mas a senhora não vive bem com o papai? Eu vejo a senhora fazendo coisas erradas, às vezes mentindo para o papai. Uma das promessas feitas por Deus aos pais e aos filhos que obedecem a palavra, uma das, são várias, mas uma das que tem nesse texto que a gente leu em Deuteronômio 11, é a longevidade. Longevidade quer dizer vida longa, né? Viver bastante. Mas eu chego a ir a mais do que longevidade de anos vividos. Eu falo sobre qualidade de vida. Porque viver só por viver, ímpios estão vivendo. E longevidade não é nada sem qualidade. Mas aqui está falando de longevidade. E há muitos filhos, pais e filhos em nossos dias, que têm morrido prematuramente, querido. Tem pais e tem filhos morrendo prematuramente. E isso tem acontecido porque a desobediência à palavra de Deus traz consigo a apostasia. E junto com a apostasia vem a falta de temor. Se não há obediência à palavra, existe uma apostasia à palavra, um afastamento da palavra. E junto com o afastamento vem também a falta de temor. E o temor que não tem mais, a pessoa morre. Abra em Provérbios, capítulo 14, versículo 27. O livro de Provérbios. Capítulo 14, verso 27. O temor do Senhor é fonte de vida. Para evitar o que, queridos? O diabo tem feito laços de morte. Você tem ouvido pelas televisões, pelos jornais, tem visto? Você tem ouvido pela rádio o que está acontecendo? Pais matando filhos e depois se matando. Filhos matando pais para tentar pegar um dinheiro do seguro. Você tem reparado o que está acontecendo? Não tem temor a Deus, querido. Satanás vai, ele arma o laço. A pessoa bota o pé dentro do laço e ele puxa o laço. E quando ele puxa o laço, é morte. Porque a tarefa do diabo é matar, primeira dela, matar, roubar e destruir. E Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham a vida em abundância. Mas para isso a gente tem que ter compromisso com a palavra. Andar, deitar, levantar, vivendo essa palavra, atando essa palavra no nosso coração, nas nossas mãos, na nossa mente, dando testemunho da palavra, vivendo pela palavra, pautando a vida pela palavra. Porque quando isso acontece, o Satanás bota o laço e Deus te avisa. Você está andando tão na presença de Deus que quando você vê o laço, aí Deus fala: ó, isso é laço. Sabe, moça, esse namorado aí, que não é de Deus, ele é laço.
Sabe, rapaz, essa moça que não é de Deus para a sua vida, ela é laço. É engraçado, é bonitinho, mas é verdadeiro, é laço. Sabe essa corrupção, entendeu, que há nos órgãos do governo, onde algumas coisas são assim, sabe, mas está todo mundo fazendo, é normal. Isso é laço, querido. Mas vem cá, mas depois eu vou dizimar e eu vou abençoar a fonte. Não. Essa fonte você não vai abençoar nunca. Você pode dar o dinheiro todo. E vai continuar sendo um dinheiro maldito. Essa não é a fonte. Isso é laço. E é por causa dessas coisinhas, é um namoro fora da direção de Deus, é um negócio fechado sem a direção de Deus. É uma coisa baseada na mentira, na corrupção, na maldade, é uma fofocazinha santa, né? Essas coisas que estão destruindo a família, querido. Essas coisas que estão corrompendo a semente boa que Deus deu na sua mão. É por esse motivo que os seus filhos não vão continuar mais na casa do Senhor, eles vão se afastar assim que puderem. Enquanto eles não puderem, eles vão ficar lá, mas depois eles vão fazer. A menos que eles digam, olha, eu nunca me afastarei do meu Deus, porque eu sei o Deus a quem os meus pais servem. Eles me apresentaram esse Deus e me provaram com suas vidas que esse Deus dá certo. Me provaram com suas vidas que melhor é andar na presença desse Deus, é obedecer esse Deus, porque eu lembro do tempo em que os meus pais não obedeciam a Deus, eu vi como era a vida deles, e eu sei como é que está a vida deles hoje. Por isso, queridos, hoje eu convidei você para vir com seu filho, com a sua filha, porque eu me lembro da primeira ceia que foi servida lá no Egito. Deus disse assim, olha, reúnam as famílias, vejam quantas famílias serão necessárias para comer um cordeiro inteiro. Se a família for numerosa, talvez um cordeiro baste, mas se ela é pequena, convide outra família para juntas comerem, porque até de manhã não pode sobrar nada. Que você nessa manhã, ao cear, você esteja testemunhando aos seus filhos, mesmo que eles ainda não sejam batizados, que você testemunhe a eles, que você tem uma aliança com esse Deus, e que você vai honrar essa aliança até o último dia da sua vida, e que você espera que eles também façam o mesmo. E os nossos filhos possam encorajar-se, não porque você é infalível e você nunca erra, não é isso, mas quando você erra, você se quebranta, você se arrepende, você conserta isso diante de Deus e diante dos homens. Eles veem esse testemunho na sua vida. Que essa ceia nessa manhã, querido, seja esse momento do testemunhar dos pais aos filhos, do quebrantar-se do nosso coração e de pedir aos nossos filhos que guardem essa aliança e de perpetuar essa aliança por gerações. Querido, sinceramente, francamente, honestamente, abertamente, eu tenho pedido tanto ao Senhor, não só pela construção do nosso templo. O meu maior pedido a Deus hoje não é pela construção, porque eu sei que Deus vai nos dar essa vitória. O meu maior pedido a Deus hoje é que os nossos filhos estejam aqui quando nós não estivermos mais. Porque todo o trabalho, todo o dinheiro, todo o esforço, tudo que nós fizermos, queridos, para poder construir esse templo, está em xeque, está em risco, se eles não fizerem isso. Se eles não forem pegando o cajado da nossa mão, se eles não forem pegando, dizendo assim, pai, deixa comigo que agora eu seguro um pouco essa espada. Pai, agora eu só descanso um pouquinho, mãe, descansa um pouquinho, que agora chegou a minha vez.
e nós vamos dar continuidade a essa obra. E eles fazerem o mesmo com os filhos deles. Quando nós não estivermos mais aqui, e o Senhor Jesus ainda não estiver voltado, se isso acontecer, que os nossos netos estejam lembrando daquilo que nós fizemos e glorificando a Deus por tudo isso, neste lugar. Para que não aconteça, queridos, o que está acontecendo mundo afora, onde grandes catedrais estão lá erguidas e vazias, onde igrejas lindas, como eu vi nos Estados Unidos, eu senti vontade de chorar. Uma igreja linda, à margem de um lago lindo, um estacionamento enorme e vazio, com vagas pintadas, marcadas, jardins, e tendo que alugar uma tenda no fundo da igreja para uma igreja brasileira, para ajudar a apagar a luz daquele prédio. Alugaram as salas para uma escola do governo para ajudar a pagar os funcionários que limpam aquele prédio. Eu olhei aquilo e disse: Deus, construir não é a melhor etapa, não é a mais importante etapa. A maior etapa, a mais importante etapa é manter, é passar esse evangelho para os nossos filhos e para os nossos netos. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para que esse mal não nos aconteça, para que esse mal não nos tire o que é mais importante. Eu quero convidar os nossos diáconos, obreiros, aqui e lá nos auditórios. Eu não sei se eles fizeram quantidade hoje, né? Essa ceia, queridos, ela tem um caráter especial. Alguém deve perguntar: por que o senhor não fez isso no mês da Páscoa, em abril? Porque eu não estou fazendo, queridos, por minha vontade, eu estou fazendo porque Deus tocou de fazer. Não é coisa da minha cabeça isso que eu estou fazendo com vocês, não. Isso é direção de Deus. Eu não marquei essa data, ela estava no calendário de Deus. Amém. À medida que você está recebendo aí o corpo e o sangue do Senhor Jesus, os filhos que já são batizados devem pegar, os demais, vai chegar o seu momento, vai chegar o seu dia. Até lá vocês vão seguir o caminho dos seus pais, o testemunho dos seus pais. Louve ao Senhor e diga que Ele te conhece, Ele sonda o teu coração, e você sabe que Ele te ama. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei, me amas. Estás presente a me cercar, a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas.
Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Diga ao Senhor que Ele é o teu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, Tua mão me guia. Eu sei me amas. Eu sei me amas. Mostro-me diante da luz, vejo o sangue de Jesus. nunca houve amor Houve amor assim. Ele venceu. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O caminho abrir, tudo consumado está. O meu pastor, o caminho abrir, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, Quando chegar o fim de todas as coisas, estarei seguro, mesmo quando findar a nossa vida nessa terra, pois sei me amas, pois sei me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Ele venceu. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Ele venceu. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O amor de Deus. Aleluia. Você está diante do Deus que te sonda e conhece o teu coração, a tua mente, o teu deitar e o teu levantar, o teu agir, o teu pensar, os sonhos que estão na sua mente, seus planos de futuro, tudo está diante desse Deus. E é perante Ele que nós estamos nessa manhã, junto com os nossos filhos. E esse testemunho é tudo. Esse testemunho é a parte mais importante do ministério, da obra
restauradora que o Senhor veio realizar em nossas vidas. Por isso, Pai, o comer do corpo e o beber do teu sangue, ele não pode ser feito de qualquer maneira, como se a cada mês fosse apenas um momento qualquer. Esse é o momento, ó Pai, de com lombos cingidos, cajado na mão e sandálias nos nossos pés, preparados para continuar o caminho que temos na tua presença, dar-nos testemunho do teu poder sobre as nossas vidas, guardar a vida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, porque aquele que come e bebe o pão, come o cálice, aliás, toma o cálice, bebe o pão, come o pão indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Erga o pão na presença do Senhor. Vamos estar todos de pé, todos de pé. Oh, glórias a ti, Jesus. O filho, a filha, junto com o pai, com a mãe, os filhos olhando os pais e participando, alguns deles, e outros aguardando o dia em que vão estar com essa aliança também firmada no Senhor, para testemunho diante do nosso Deus e da nossa família. Eis-nos aqui, ó Deus, na tua casa, aliança feita, vidas transformadas, corações quebrantados, e pedindo perdão a ti pelos nossos pecados, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Eu e minha casa temos um compromisso com o Senhor. A minha vida é o Senhor, o meu lar é o Senhor, o meu casamento depende do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos porque nós não podíamos ter feito isso. Só um cordeiro perfeito poderia ter feito tal sacrifício. Só um cordeiro de Deus seria capaz de tirar o nosso pecado e o pecado do mundo inteiro. Por isso, Pai, nós te agradecemos por esse corpo, que não é apenas o pão, mas é o teu corpo, e foi moído pelas nossas transgressões. Comamos dele todos. Pais, filhos e netos, há 3 gerações representadas hoje aqui, comendo do corpo e bebendo do sangue do Senhor Jesus. O teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Erga o cálice na presença do Senhor. Pais, filhos, famílias, descendência de Deus, sementes plantadas, campos floridos, árvores cheias de fruto. É assim que o Senhor nos vê nessa manhã. Pai querido, nós te agradecemos, porque não há em nós nenhum merecimento que pudesse nos dar o direito de estarmos aqui nessa manhã.
mas pelo teu sacrifício, que nos purifica de todo pecado, rompendo com as nossas cadeias e com os grilhões de ferro que antes nos prendiam. Hoje, livres, nós podemos celebrar juntos a ceia do Senhor. Aleluia, aleluia. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque esse é um mistério, mas é também um sacramento. É também, ó Deus, uma proposta que foi feita na cruz em favor das nossas vidas. Uma aliança a qual nós temos que amar, guardar e respeitar. Pai querido, nós te agradecemos pelo teu sangue vertido por nós e pelo pecado que hoje é lavado na nossa vida, purificado o nosso coração, transformada a nossa mente, para que vivamos em novidade de vida. E todo o povo de Deus diga amém. Bebamos dele todos. Aleluia. Aleluia. Cantas, abalexureira para cantar as crianças. Oh, aleluia, aleluia. Oh, abaixureira cantas. Oh, glória a Deus. O Senhor está confirmando a sua vida. O Senhor está confirmando a sua família nesse lugar. Eu plantei você nesse lugar. Eu plantei você na minha casa, assim como também plantei os seus filhos e os seus netos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Passe o cálice para as pontas. Deixe a sua mão livre. Os últimos coloquem sobre a cadeira. Os irmãos da ponta podem colocar o cálice sobre a cadeira, para você ficar com a mão livre. E você busque agora estar perto com os seus filhos que estão aí ao seu lado. Eu vou pedir para a música tocar mais baixo, por favor. Toca mais baixo, por favor. Esse momento é muito importante, querido. E os pais possam olhar para os filhos agora e dizer para eles, repita essas palavras, diga: meus filhos, o papai e a mamãe têm uma aliança com Deus, e essa aliança é também em favor da vida de vocês. Que vocês guardem essa aliança, porque tudo que Deus tem prometido aos seus pais só vai se cumprir se vocês também guardarem essa aliança. Sejam fiéis, e quando nós não estivermos aqui, falem disso aos filhos e aos netos de vocês, porque essa é a vontade de Deus para a nossa família. Todos quantos nos virem nos reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém. E agora os filhos dizendo para os pais, diga: meus pais, eu honrarei a decisão de vocês em ter aliança com o Deus da minha salvação. Eu não vou decepcioná-los, porque eu sei que disso depende também a minha vida e a minha salvação. Eu vou guardar essa semente, eu vou plantá-la, eu vou colher os frutos dela,
E vocês verão que valeu a pena todo o investimento de vocês na minha vida. Amém. Então um abraço no seu filho. Queridos, você entende por que o diabo luta tanto contra a família? Ele sabe que tem valor. Ninguém trabalha tanto para destruir alguma coisa que não vale nada. Ele sabe que tem valor. Ele sabe o que Deus está preparando para você e para sua família. Não deixe o diabo estragar isso não. Senhor Jesus, como família de Deus, também estamos entregando o nosso jejum nessa manhã, em favor uns dos outros, da nossa comunhão, da nossa casa, da nossa família espiritual, mas também lembrando do teu servo, o diácono Paulo Ricardo. Deus, nós queremos ver o teu servo de volta aqui, louvando o teu nome, Pai, neste lugar, e falando do milagre que tu realizaste na sua vida. Restaura, Senhor, limpa o cérebro do teu filho e todo o seu corpo, para que não haja nele enfermidade alguma, para que todo o seu corpo seja são. Que esses dias, ó Deus, que ele tem vivido lá no hospital, sejam dias também, Senhor, de aprendizado e de reforço daquilo que o teu servo já sente por ti. Experiências que ele nunca mais vai esquecer do teu grande amor estejam sendo reveladas a ele nesses dias e a toda a sua família por quem nós oramos, Pai. Oramos pelos seus pais, oramos pelos seus irmãos, oramos pela sua filhinha, pelo seu neto, toda a sua família, Pai. Nós pedimos que tu abençoes a casa do teu servo, e todo o povo de Deus diga amém. Deus amado, nós estamos encaminhando-nos para o nosso almoço. Alguns irmãos irão ainda para o CETEB nessa manhã. Pai querido, dá-nos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada. Logo mais à tarde, Senhor, abençoa os irmãos que vão estar aqui no culto das 17 horas, os irmãos que vão estar no culto das 7h30 da noite. Pai querido, que nós tenhamos ainda 2 oportunidades de ouvir a tua voz e sermos abençoados pela tua palavra. Que esta ceia, ó Deus, fique marcada no coração da tua igreja, do teu povo e de todas as famílias aqui representadas, e que todo o povo de Deus diga amém. Antes de você sair, dê um abraço no seu irmão. Hoje é um dia muito especial, não só um dia de Santa Ceia. Vou pedir que você espere só um pouquinho, que nós temos uma homenagem aos nossos pastores, Pastor Doroci, Bispo Robson. Hoje é dia do pastor. Amém. Vou pedir que você se assente. Amém. Todos nós gostamos de ser lembrados e presenteados em datas especiais e comemorativas, porque são momentos que fazem bem à nossa vida. Vou pedir que a irmã Raquel, seus filhos, a irmã Vera, por favor, estejam ao lado deles. Hoje é um dia do pastor, é o dia em que nós temos a oportunidade de celebrar e agradecer a Deus pela vida de vocês que atenderam ao chamado divino de cuidar da vida desta igreja e cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, nos conduzindo sempre com muito amor, muita sabedoria e muito temor. Queremos demonstrar nossa gratidão por tudo que vocês têm feito por nossas vidas. Preparamos um vídeo. Pode apagar as luzes, por favor. Vocês...
Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem aproximado de Deus. Seu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma. Homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Homem amado, quando fala faz arder dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quero mais e mais deles. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do
Amém. Amém. Vocês são aqueles que empunham o seu cajado para corrigir e também para puxar para perto de si, que levantam a voz para divertir e também para se alegrar junto a nós, que se perfumam com o cheiro das ovelhas, que ouvem atentamente o seu pastor, o nosso Deus, para então falar às suas ovelhas, que servem dia após dia, tendo sempre no coração e na mente que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou pedir aos diáconos que, se puderem vir aqui conosco, nós vamos orar pela vida dos pastores e famílias. Amém? Amém. Vou pedir que a igreja fique de pé, estenda a sua mão em direção aos nossos pastores, ao bispo. Amém. Amém. Pai amado, te agradecemos, ó Pai amado, pela vida dessa igreja, Deus, pela vida dos nossos pastores, Deus, por tudo que eles têm feito em prol da tua casa, em prol das nossas famílias, Pai amado. Te agradecemos, Deus, por cada palavra que tem sido ministrada, não só no púlpito, mas pela vida deles, pelo exemplo que eles têm nos dado, Deus. Então nós te louvamos, ó Deus, por tudo isso. Oramos e pedimos, Deus, que também continue a dar cada vez mais sabedoria para a sua família, para a sua esposa, Deus, para os seus filhos, Deus, para os netos, Deus, para todos que têm acompanhado, Deus, e têm cedido o seu tempo e a tua permanência para que possam estar no dia a dia nos abençoando, Deus. Te agradecemos, Pai, e pedimos que tu dê a eles saúde física para aguentar o batente, para aguentar o trabalho, Deus, a carga, a demanda, Deus, que nós temos dados a eles, Deus. Dá-lhe firmeza, Pai amado, para que todos os seus ideais que têm sido colocados no coração deles possam ser alcançados por nós, Deus. Ser, Deus, alcançado por nossas famílias, Deus, pelo bairro de Columandê, por São Gonçalo, por aqueles que ainda não te conhecem, Deus. Cubra, Deus, o teu manto, Deus, abençoa a sua família, cubra com a tua graça, Deus, porque eles são preciosos, são vidas que foram separadas para nos abençoar, Pai. Então eu te peço, Deus, que nada e nenhum mal lhe alcance, Deus, nem a sua família, Deus, nem a sua casa, Deus, e toda a sua parentela, Deus. E te agradecemos mais uma vez, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles e, consequentemente, nas nossas famílias. Amém. Temos um presente para eles, uma lembrança. Alguém pode ir lá buscar, por favor, diácono, os presentes? Estão lá no gabinete. Amém. 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 Obrigado, queridos. Eu não sabia mesmo. Hoje, tem dia que vocês não conseguem fazer surpresa, mas hoje fizeram. Eu não lembrava do dia do pastor hoje. Mas eu quero agradecer em meu nome, em nome do pastor Deroci, pelo carinho dessa igreja, pela forma como você tem amado a Deus. Isso para nós é a paga do nosso ministério, do nosso trabalho. Obrigado a todos. Que Deus lhes dê todas as promessas que você tem recebido do Senhor, como promessas que vão se cumprir na sua vida. Deus abençoe a todos e obrigado, queridos, rica e abundantemente. Amém.